11 de julho de 1932, sertão de Sergipe. O relógio parece ter parado sob um sol que não apenas aquece, mas castiga a pele como se fosse um chicote invisível. No fundo de uma grota estreita, onde as paredes de pedra se erguem como sentinelas milenares, o ar é pesado, abafado. Essa é a única palavra que define o que se sente ali dentro. Não há vento, não há pássaros. Apenas o som metálico e rítmico de picaretas batendo contra o granito e o cheiro acre, quase sufocante, de pólvora negra sendo manuseada por mãos trêmulas. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais um relato de tiroteio entre a polícia e os cangaceiros. É a história do momento exato em que a tecnologia militar do século XX tentou esmagar o instinto de sobrevivência mais profundo do sertão. É a história da tarde em que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, decidiu que a montanha seria sua aliada, e não o seu túmulo. Para entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender o que estava em jogo no Brasil de 1932. O país estava em chamas. No sul, a Revolução Constitucionalista drenava os recursos do governo federal, e no Nordeste, a figura de Lampião tinha deixado de ser apenas um problema de polícia local para se tornar uma vergonha nacional. O governo precisava de uma vitória simbólica. Eles não queriam apenas prender Lampião, eles precisavam apagar o mito. E para apagar um mito que parecia feito de vento e poeira, a estratégia mudou. A tropa volante, liderada por um tenente cuja ambição por uma promoção era maior que seu respeito pela geografia, decidiu que não valia mais a pena trocar tiros. O plano agora era a engenharia do soterramento. A ordem era simples, mas brutal. Cercar a entrada da grota, selar todas as fendas visíveis e usar dinamite para transformar o refúgio em um caixão de pedra. O exército acreditava que se a terra engolisse o rei do cangaço, o povo finalmente pararia de acreditar que ele era protegido por forças sobrenaturais. Afinal, nem mesmo um homem com o corpo fechado pode sobreviver ao peso de uma montanha. Mas o que aquele tenente e seus homens não levaram em conta foi o fator humano. Recrutado à força em uma vila próxima, um mateiro chamado Sebastião era quem carregava as caixas de explosivos. Sebastião conhecia aquelas pedras como se fossem o rosto da própria mãe. Enquanto os soldados instalavam as bananas de dinamite sob as ordens ríspidas do oficial, o mateiro olhava para o alto das encostas com um terror silencioso. Ele sabia que mexer com o silêncio de Virgulino era como convidar o azar para jantar em casa. Para o mateiro, Lampião não estava acuado. Ele estava esperando. Lampião sempre foi o calculista das sombras. Ele não lia livros, mas lia o terreno como se fosse a palma de sua mão. Ele entendia a acústica das cavernas, a inclinação das rochas e, acima de tudo, o cheiro do medo que emanava dos homens que vestiam fardas engomadas. Enquanto a volante se posicionava do lado de fora, acreditando ter o controle total da situação, dentro da grota, o clima era de uma calma sobrenatural. Lampião segurava entre os dedos um pequeno pedaço de quartzo fumê, uma pedra escura e translúcida que ele encontrara no chão da caverna. Para o cangaceiro, aquela pedra não era apenas um mineral, era um sinal. No sertão, dizem que o quartzo fumê nasce do calor intenso e da pressão, ganhando sua cor através da radiação natural da Terra. Ele é a prova física de que é possível ser transformado pelo fogo sem ser destruído. Esse pedaço de quartzo seria o token, a marca registrada desse embate. Ele simbolizava o que o exército não conseguia entender: a resiliência de quem é feito da mesma matéria que o solo que pisa. A máquina militar, no entanto, confiava nos seus cálculos. O tenente Bezerra, um homem que via o sertão apenas como um mapa a ser conquistado, deu a ordem final. 3 caixas de dinamite foram posicionadas estrategicamente nas bordas da fenda principal. O objetivo era criar um desmoronamento controlado que fecharia a boca da grota de forma definitiva. O plano era tão arrogante quanto o próprio oficial. Eles acreditavam que a tecnologia da demolição poderia calar a guerrilha. Naquela mentalidade, a força bruta da explosão seria o ponto final de uma era. Mas o que ninguém ali fora sabia era que Lampião não estava naquela grota por erro de estratégia. Ele não tinha sido encurralado por acaso.
O silêncio que vinha de dentro da caverna não era o silêncio do pânico, mas o silêncio da antecipação. O capitão Virgulino sabia algo que o tenente Bezerra jamais compreenderia. A montanha tinha pulmões, e esses pulmões tinham saídas que só quem viveu a vida inteira fugindo sob o sol de rachar poderia identificar. Minutos antes do pavio ser aceso, o bando de Lampião fez algo que para qualquer observador externo pareceria loucura. Eles deixaram para trás seus bornais de comida, parte das munições e até alguns pertences pessoais. Eles se despojaram de tudo o que era pesado, mantendo apenas o essencial. O silêncio lá dentro era interrompido apenas pelo estalar de um galho seco ou pelo ajuste de uma correia de couro. Maria Bonita olhou para Virgulino, e o que viu nos olhos do homem não foi o medo de morrer soterrado, mas o brilho de quem já estava 2 quilômetros à frente no tabuleiro. Do lado de fora, o tenente Bezerra ajustava seu cap, sentindo o suor escorrer pelo pescoço. Ele deu o sinal. O soldado responsável pelo detonador hesitou por um segundo. Naquele breve instante, o tempo pareceu dilatar. O sertão inteiro pareceu prender a respiração. O mateiro Sebastião fechou os olhos e murmurou uma oração, não pelos cangaceiros, mas por si mesmo, temendo que a terra cobrasse o preço por aquela profanação. O pavio foi aceso. Uma pequena cobra de fogo começou a rastejar em direção às caixas de dinamite. O chiado da pólvora queimando era o único som que preenchia o vazio da grota. O chão tremeu primeiro. Não foi um estrondo imediato, mas um soluço profundo vindo das entranhas da terra. Depois veio o rugido. Uma explosão tão violenta que pássaros a quilômetros de distância levantaram voo em massa. Uma nuvem colossal de poeira branca e cinza subiu aos céus, cobrindo o sol e transformando o meio-dia em um crepúsculo artificial. Pedras do tamanho de casas foram deslocadas, e o som da montanha se partindo ecoou pelos vales como se o próprio mundo estivesse sendo rasgado ao meio. O tenente Bezerra sorriu. Para ele, aquele era o som da sua promoção. Ele imaginou os jornais da capital estampando sua foto como o homem que finalmente colocou fim ao reinado de terror do cangaço. Ele via a poeira baixar e já visualizava os corpos esmagados sob toneladas de detritos. Ele acreditava que o silêncio que se seguiu à explosão era o silêncio da vitória definitiva. Mas o sertão tem uma forma peculiar de pregar peças naqueles que acham que podem dominá-lo. Enquanto a fumaça ainda estava espessa, o mateiro Sebastião notou algo estranho. O vento, que antes estava parado, começou a soprar com uma força incomum, vindo de uma direção inesperada. Não era um vento natural. Era como se a montanha estivesse exalando. O que o exército chamava de soterramento, Lampião chamava de oportunidade. Aquela grota específica não era apenas uma fenda sem saída. Ela possuía uma chaminé natural, uma fenda de ventilação quase invisível aos olhos destreinados que subia verticalmente por dentro da rocha. Mas havia um problema. Aquela passagem era obstruída por séculos de sedimentos e rochas menores que tornavam a subida impossível para um grupo de homens. Lampião precisava que alguém limpasse o caminho. Ele precisava de uma força maior que a de seus cangaceiros para desobstruir a saída superior. E o exército, com sua arrogância e suas caixas de dinamite, acabou de prestar esse serviço de engenharia gratuitamente. A pressão da explosão na entrada principal criou um efeito de sucção e empuxo. A onda de choque, ao encontrar a barreira da dinamite, procurou o caminho de menor resistência. Em vez de apenas desabar o teto, a força concentrada agiu como um pistão, empurrando os sedimentos da fenda vertical para fora, limpando o conduto de ar e criando, em questão de segundos, uma escada natural para a liberdade. Dentro da grota, nos segundos que antecederam o impacto, Lampião ordenou que todos se encostassem em uma parede específica, uma curva na rocha que ele sabia que desviaria a maior parte da onda de pressão. Eles sentiram o calor, sentiram o chão sumir sob seus pés e o ar ser arrancado de seus pulmões pelo vácuo. Mas quando a poeira começou a assentar, eles não estavam mortos. Eles estavam diante de um rasgo de luz que vinha do alto. A montanha, que deveria ser o túmulo de Lampião,
agora exibia uma escadaria de luz. Enquanto os soldados da volante começavam a descer as encostas com cautela, com as baionetas caladas e os lenços cobrindo o rosto para se protegerem da poeira, eles esperavam encontrar o cheiro da morte. Esperavam o silêncio de um cemitério. O tenente Bezerra liderava o avanço, sua confiança transbordando a cada passo sobre os escombros ainda quentes. Ele queria ser o primeiro a ver o chapéu de couro de Lampião sob as pedras. No entanto, à medida que avançavam, o cenário que encontravam era perturbadoramente diferente do que haviam planejado. Não havia corpos, não havia gritos de dor. O que eles encontraram foi uma cena montada com uma precisão cirúrgica. Sobre uma pedra plana, que miraculosamente sobreviveu intacta ao impacto, estavam alinhados 3 chapéus de couro, os icônicos chapéus com estrelas e ornamentos de prata dos principais líderes do bando. Eles estavam dispostos como se os donos estivessem sentados ali, assistindo silenciosamente ao esforço inútil dos militares. Ao lado dos chapéus, um pequeno objeto brilhava sob a luz fraca que filtrava pela fumaça. O pedaço de quartzo fumê. O tenente pegou a pedra. Ela ainda estava quente. Naquele momento, o suor que escorria pelo seu rosto não era mais por causa do calor do meio-dia, mas por um calafrio que subia pela sua espinha. Ele olhou para cima e viu o que não queria ver. A fenda de ventilação, agora aberta e limpa, funcionando como uma chaminé por onde o bando já havia escapado há muito tempo. A explosão não tinha selado a grota. Ela tinha aberto a porta. A humilhação começava a se desenhar no rosto do oficial. Ele percebeu que tinha gasto o suprimento de dinamite da unidade, arriscado a vida de seus homens e destruído a montanha apenas para facilitar a fuga do seu maior inimigo. Lampião não só sobreviveu, como usou a força do Estado para burlar o próprio Estado. Mas o pior ainda estava por vir. Do alto da crista da montanha, a uma distância segura, mas perfeitamente audível, um único tiro de aviso foi disparado para o alto. Não foi um tiro de combate. Foi um tiro de deboche. O eco percorreu o vale, ricocheteando nas mesmas pedras que deveriam ter esmagado os cangaceiros. A mensagem era clara. Lampião não precisava matar ninguém naquele dia para vencer. Ele tinha transformado a força bruta da volante em uma piada que seria contada em todas as feiras e mercados do sertão pelos próximos 50 anos. O mito, que o exército tentou enterrar, acabava de ganhar asas de poeira e pedra. O tenente Bezerra olhou para o quartzo fumê na palma de sua mão e sentiu o peso da derrota. Ele sabia que nas próximas 72 horas sua carreira estaria arruinada. O que ele não sabia era que aquele episódio se tornaria a prova definitiva de que Lampião não era apenas um homem a ser caçado, mas um elemento da própria geografia. Você pode até tentar mudar a forma da Terra, mas nunca vai conseguir fazê-la desaparecer. A partir daqui, a perseguição mudaria de tom. O que era uma missão militar tornou-se uma obsessão pessoal e um pesadelo político. Mas como o bando conseguiu se mover tão rápido após o impacto? E qual foi o segredo que o mateiro Sebastião guardou até o dia de sua morte sobre o que realmente aconteceu segundos antes do pavio ser aceso? A poeira estava apenas começando a baixar, mas as consequências daquela explosão iriam reverberar por muito mais tempo do que o tenente Bezerra poderia imaginar. O sertão tinha acabado de dar uma lição sobre quem realmente manda naquelas bandas, e o preço dessa lição seria pago com a reputação de muitos homens que acreditavam que o poder vinha apenas da pólvora. A poeira que subia da grota não era apenas resíduo de pedra, era o símbolo de uma estratégia que se transformou em cinzas. O tenente Bezerra sentia o peso do fracasso antes mesmo de escrever o primeiro relatório. Seus soldados, antes entusiasmados com a promessa de uma glória fácil, agora evitavam seu olhar. O terreno, abalado pela detonação, tornou-se uma armadilha de rochas instáveis que rangiam a cada passo. O perigo não vinha mais apenas das balas dos cangaceiros, mas da própria montanha que eles tentaram domar. Dentro do oficial, o silêncio da derrota era ensurdecedor. Ele sabia que o exército não perdoa a incompetência, e ser enganado por um bandoleiro que o sistema considerava inferior era uma mancha que nenhuma promoção apagaria.
Ele olhava para os chapéus de couro alinhados e sentia o deboche em cada costura. Não era apenas uma fuga, era uma performance. Lampião não apenas escapou, ele dirigiu o espetáculo. O medo agora mudava de lado. Se o bando conseguiu prever o uso da dinamite com tamanha precisão, o que mais eles sabiam sobre os movimentos da tropa volante? Foi quando o mateiro Sebastião, remexendo nos escombros com a ponta da picareta, encontrou o verdadeiro golpe de misericórdia. Caído perto de onde a saída superior se abriu, havia um pequeno pedaço de jornal velho, datado de 2 semanas atrás, com uma anotação a lápis na margem. A escrita era rústica, mas a mensagem era um soco no estômago. Obrigado pelo caminho. Lampião não apenas sabia do plano, ele o aguardava com a paciência de quem conhece o tempo das pedras. A realização atingiu a tropa como uma segunda explosão. Eles não foram caçadores, foram operários involuntários do cangaço. A virada foi completa. O plano de soterramento tornou-se, ironicamente, a maior obra de infraestrutura já realizada para facilitar a vida de Virgulino. Aquele pedaço de quartzo fumê, agora frio na mão do tenente Bezerra, não era apenas uma pedra partida, era o atestado de óbito de sua carreira militar. Enquanto o sol voltava a brilhar com força total após a poeira baixar, o oficial permaneceu imóvel diante da fenda que ele mesmo ajudara a abrir. Ele compreendeu, tarde demais, que no sertão o poder não pertence a quem carrega a maior carga de pólvora, mas a quem sabe interpretar o silêncio das pedras. Nas 72 horas seguintes, o prestígio daquela unidade militar desmoronou como um castelo de areia. O relato da explosão que serviu de escada para o inimigo chegou aos ouvidos do alto comando na capital, transformando o que deveria ser um ato de bravura em uma piada de mau gosto nos círculos de poder. O tenente, antes o favorito para uma promoção meteórica, foi transferido para um posto de fronteira esquecido no extremo norte do país. Dizem que por lá ele passava as tardes olhando para o horizonte, onde o som do vento muitas vezes parecia carregar o eco do riso seco de Virgulino. 6 meses depois, a grota da explosão já tinha mudado de nome na boca do povo. Virou local de peregrinação. Os sertanejos passavam por ali para tocar as rochas vitrificadas pelo calor da dinamite, jurando que a montanha ainda guardava o calor do corpo de quem a terra se recusou a engolir. A história tornou-se a prova definitiva de que Lampião não era apenas um homem a ser caçado, mas um elemento inseparável da própria geografia brasileira. A lei desse universo é implacável. A força bruta é surda, mas o silêncio planejado sempre escuta a mecha queimar. Se você estivesse no comando daquela detonação, teria coragem de descer no buraco para conferir o serviço ou aceitaria que certas lendas foram feitas para serem deixadas em paz? Se essa história te fez enxergar o cangaço por outro ângulo, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos capítulos dos bastidores do poder e da sobrevivência. Sua opinião nos comentários é o que mantém esse canal vivo. Tem outra narrativa intensa esperando por você aqui agora. Até a próxima.